Olá, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Queremos cumprimentar todos os participantes, toda a equipe do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. Estamos aqui nesse momento com Ana Catarina, que é coordenadora de Incorporação Científica e Imunizações, que sou eu, Thaísa, que é responsável pela coordenação geral de insumos e rede de frio, o Jader, que é o coordenador da farmacovigilância, como também a participação de Lívia, que é coordenadora geral das arboviroses no Ministério da Saúde, como também Helder e a participação da Janaína da SAPS. Helder e Janaína vão falar no final sobre a questão do registro. Então, nesse momento, nesse webinar, nós vamos estar falando da situação epidemiológica do país e os critérios que levaram à incorporação da vacina da dengue, como também as questões técnicas da vacina, a questão de farmacovigilância, a distribuição, a rede de frio e o registro da vacina no sistema de informação. Então, nesse momento, nós vamos iniciar a ideia. O Brasil vai trabalhar nesse primeiro momento com a coorte de crianças, de adolescentes de 10 a 14 anos. No entanto, pela disponibilidade dos insumos e para que a gente pudesse ampliar o maior volume de municípios que fossem contemplados com a vacina, nós vamos estar iniciando a vacinação com a coorte de 10 e 11 anos, e à medida que cheguem mais vacinas, nós vamos estar ampliando até concluir a coorte pactuada de 14 anos. A decisão de iniciar com 10 e 11 anos é porque a gente consegue, nesse momento, incluir o maior volume de municípios e, com isso, facilitar o acesso a toda a população do país. Então, vamos iniciar nesse momento. Eu convido Lívia, que é a coordenadora de arboviroses aqui do Ministério da Saúde, que ela vai falar um pouco do cenário epidemiológico da dengue no país. Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada, Ana Catarina. Obrigada, Thaísa, Rodrigo, Jader. Vocês me ouvem bem? Sim? Bom, primeiro quero agradecer o convite do PNI para participar desse webinar. Eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um instantinho. Pronto, obrigada, Rodrigo. Pode passar o próximo para a gente começar logo, por favor. Vou falar um pouco sobre aspectos históricos. A gente tem a dengue esse ano, nós estamos vivendo uma transmissão muito intensa. Acreditamos que seja uma antecipação da curva, mas ainda assim com uma magnitude muito maior do que o que a gente observou no ano passado. Nós já tivemos nessas primeiras 5 semanas do ano 395 mil casos, que corresponde ao coeficiente de incidência de 195 casos por 100 mil habitantes. Temos 53 óbitos confirmados e 281 óbitos em investigação. Essa transmissão, esse coeficiente de incidência varia de região para região, e a gente tem o Acre, Minas Gerais e o Distrito Federal, que são locais com alto coeficiente de incidência, e também temos uma transmissão importante em outros estados do país. Pode passar o próximo? Pode ir. Então, vou falar um pouco sobre os aspectos históricos, que são esses aspectos que têm norteado várias ações estruturantes para o enfrentamento de arbovirose no país. Então, nesse gráfico, a gente consegue observar a transmissão de dengue no país desde 1986 até 2024. A gente observa as primeiras epidemias em 98 e em 2002, a primeira pelo dengue 1, a segunda pelo dengue 3, e esses sorotipos vão se alternando nesses picos de transmissão. Nós temos tido uma predominância de dengue 1 em toda a série histórica, mais recente, e aí a gente teve em 2014, 2015 e 2016 a chegada de outros vírus de importância em área urbana, que são chikungunya e zika. O zika aqui representado pela barra verde e em laranja chikungunya. E aqui em 2019 nós tivemos uma outra transmissão importante ocasionada pelo dengue 2, seguido de 2 anos com transmissão um pouco menor, principalmente 2021, mas 2022 foi um ano com alta transmissão, 2023 novamente, e sempre predominando o dengue 1.
Esse ano também temos o predomínio de dengue 1, e eu quero ressaltar que isso é um predomínio para país, isso é diferente entre as unidades federadas e entre as regiões. Nesse período foram notificados quase 13 milhões de casos prováveis, no período de 2012 a 2023, e nesse mesmo período, 7.391 óbitos aconteceram. Pode passar o próximo. O que a gente observa nesses mapas está muito pequeno, mas esse primeiro mapa é 2019, então nós temos 5 anos aqui de coeficiente de incidência por região, e a gente observa que a região centro-oeste ela se repete em todos esses períodos, com exceção de 2023, onde o coeficiente de incidência foi maior nos estados da região sul do Brasil. O que eu quero destacar é que nós temos uma diversidade de transmissão e que hora a gente vai ter uma epidemia na região Nordeste, estados da região Norte, ora em outras regiões, mas algumas elas persistem ao longo dessa série histórica. Pode passar. E aqui nesse outro gráfico a gente vê a mesma situação, só que desagregado por unidade federada. Então a gente pode observar, por exemplo, o estado do Acre em 4 dos 5 anos, a gente observa muito o Centro-Oeste, o Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. A gente observa Paraná também aparece nessa série histórica e Santa Catarina aparece, então, numa transmissão muito mais recente. Então, existe uma diversidade ao longo do tempo e distribuída também no espaço. Pode passar, por favor. E aí a gente tem vários fatores determinantes para a ocorrência dessas epidemias. Existe uma questão ligada à mobilidade de pessoas, as pessoas viajam e esses vírus rapidamente eles passam de uma região para outra, seja de um país para outro, seja entre municípios e estados. Nós temos a própria biologia e ecologia do vetor, ele é muito mais abundante nos períodos do verão, e também a questão dos hospedeiros. Para ter uma transmissão, a gente precisa de pessoas suscetíveis no território, precisamos de sorotipos novos circulando nesse território. Outros fatores demográficos, locais com grande número de pessoas sob risco, obviamente vão ter maior possibilidade de ter uma transmissão importante, e também questões ligadas à variabilidade climática. Isso tudo afeta a ocorrência dessas epidemias. Pode passar o próximo. Aqui, para exemplificar, esse mapa ele foi atualizado até a semana 51 do ano passado, e a gente observa que no ano passado circularam os 4 sorotipos de dengue no país. O dengue 1 e o dengue 2 foram sorotipos que mais se alternaram no território. Essa área aqui mais escura, que é o Rio de Janeiro, teve detecção de dengue 1, 2 e 4. Em Roraima, começou a circular o dengue 3 a partir de julho do ano passado, e depois ele se tornou o sorotipo predominante nesse estado. No país vizinho, na Guiana, a gente teve uma epidemia, foi observada a epidemia de dengue, e muita circulação de dengue 3, então esses vírus vão circular entre países, e o dengue 3 ele passou bastante tempo sem circular no país, então trouxe para a gente um estado de atenção. Ele não circulou de forma importante, mas a gente viu isso em outros países e começando aqui na região norte. E aí a gente observa também uma dinâmica, que nós já vimos uma circulação de dengue 1 e dengue 2, eu trouxe aqui esse gráfico do Centro-Oeste para exemplificar, onde a barra em azul era a proporção de exames positivos com sorotipo dengue 1, que ele vinha predominando praticamente 100% das amostras, e isso vai diminuindo ao longo do tempo, enquanto o dengue 2, que é essa linha verde, vai aparecendo com maior frequência, até ser o sorotipo mais importante nessa região a partir de outubro. Além do Centro-Oeste, a gente observou esse mesmo fenômeno no Tocantins, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, nós temos um país de dimensão continental e que essa dinâmica ela pode variar de estado para estado. Pode passar. E como a gente está falando de uma doença vetorial, a gente não pode deixar de falar sobre o vetor. Nós fazemos um índice de infestação chamado LIRA, que ele é um levantamento rápido de índice de infestação do Aedes, e a gente tem uma diversidade de depósitos no país conforme região, mostrando que questões estruturais de saneamento também interferem nessa dinâmica. Aqui a gente pode observar
nos estados do Nordeste, do Maranhão até a Bahia, que o depósito de água ele é um depósito predominante. Isso, então, está ligado a questões de abastecimento e saneamento. E, em contrapartida, nos estados da região Sudeste, da região Centro-Oeste, principalmente, a gente vai encontrar esses depósitos do vetor dentro das residências. Então, é um vaso de planta, é uma calha, é algum inservível que precisa ser retirado desse ambiente, ou também a presença de pneus, que são essas barras em verde. Então, tem muito manejo ambiental que deve ser feito, e os larvicidas eles devem ser usados principalmente nessas regiões, nesses estados onde o depósito predominante é o depósito são reservatórios de água, seja a nível do solo, sejam depósitos elevados. Pode passar o próximo. E a gente teve, ano passado, alguns alertas. No final do primeiro semestre, início de julho, a OMS já disparou um alerta com a preocupação de disseminação de doenças vetoriais em razão do El Niño. E nesse alerta se falava, inclusive, da alta probabilidade de aumento de arboviroses, como Zika e chikungunya, inclusive no inverno. Depois desse alerta, a OMS publicou esse documento em setembro, e aqui no Ministério da Saúde nós temos um projeto em parceria com a Fiocruz, financiado pelo Ministério, chamado Infodengue, e nós pedimos algumas modelagens baseadas em clima e na série histórica, para a gente tentar dimensionar um pouco do que seria esse aumento e o que nós poderíamos fazer, então, para nos preparar e minimizar essa situação. Então, só para demonstrar que ano passado a gente teve as temperaturas mais altas dos últimos 100 anos. Isso interfere totalmente na biologia do vetor e na sua capacidade mesmo de transmissão. Então, é um fator importante que nos ajuda a compreender um pouco desse super aumento de dengue também esse ano. Pode passar o próximo. Então, a gente tem trabalhado no sentido de novas tecnologias para enfrentamento de arboviroses. Pode ir. A gente parte de um passado de 2016, quando a gente estava no auge da transmissão de Zika no país, e foi feita uma reunião internacional para tratar da implementação de alternativas para o controle do Aedes aegypti no Brasil. Então, foi feito um seminário em Brasília, foi publicado um boletim epidemiológico, com o objetivo de avaliar novas tecnologias para o controle do Aedes com base em evidências de seus resultados e de seu potencial uso em escala ampliada. Pode ir próximo. Nesse seminário, nós tivemos algumas tecnologias recomendadas para serem incluídas imediatamente numa diretriz de 2009, que tratava do mapeamento de risco, partindo do princípio de que o território ele é heterogêneo, que nós podemos ter transmissão diferente em diferentes partes do município. Utilização de mosquitos dispersores de inseticida, nebulização espacial intradomiciliar, e algumas dessas recomendações eram direcionadas para grupos específicos, como gestantes, com uso de telas e cortinas, com a pulverização de inseticida residual intradomiciliar ou proteção individual com repelentes, e outras recomendadas para pesquisas prioritárias. Dentre elas, os mosquitos com Wolbachia, mosquitos irradiados, repelentes espaciais domiciliares e larvicidas biológicos. Pode passar o próximo. E aí, essas tecnologias elas foram acompanhadas desde então, com muita pesquisa em diferentes localidades do país. E no ano passado, em 2023, nós decidimos então que era o momento de incorporar aquelas que já tinham uma evidência suficiente para uma mudança de paradigma de controle vetorial no Brasil. Então, tudo começa com a estratificação de risco. Com essa estratificação, a gente identifica hotspots de transmissão histórico, caracteriza áreas prioritárias. Nenhuma dessas atividades deve abrir mão da mobilização popular, dos mutirões de limpeza, de todo o manejo ambiental necessário. Se agregam a isso a borrifação residual intradomiciliar, mas não necessariamente em residências, mas aqui muito voltada para locais de grande aglomeração de pessoas, como prédios públicos, escolas, com sentido de prevenir a infecção de pessoas nesse deslocamento dentro do território, se não houver mosquito nesses ambientes de grande aglomeração. O uso de estações disseminadoras, onde a própria
fêmea do mosquito dissemina o larvicida quando ela visita vários depósitos diferentes para postura, os mosquitos com Wolbachia e o inseto estéril por irradiação. Pode passar. E aí, com a aprovação da vacina de dengue pela Anvisa, a vacina ela entra nesse arcabouço de várias estratégias para enfrentamento. Então, a gente conta com mais um reforço tecnológico para mudança de cenários. Pode passar? E aqui eu vou falar um pouco sobre critérios epidemiológicos. Nós temos municípios no país com alta transmissão de dengue numa série histórica que nós partimos de 2013 a 2022. Nesse período, nós tivemos 10 milhões de casos notificados no Brasil, sendo 48% deles em municípios abaixo de 100 mil habitantes. Vale destacar que nós temos 5.244 municípios abaixo de 100 mil habitantes. E temos 326 municípios acima de 100 mil habitantes que concentraram, então, 52% dos casos de dengue. Nesse grupo de 326, nós temos 177 que sozinhos representaram 48% dos casos do Brasil nesse período e 93% dos casos dentre os municípios acima de 100 mil habitantes. Então, nós temos um país continental e nós temos municípios que têm uma alta capacidade, seja por suas questões de população residente, seja por questões estruturais de manter e ambientais de manter essa alta transmissão. Aqui, nós incluímos todas as capitais do país, mesmo que elas não fossem localidades de alta transmissão, como é o caso de Curitiba, que é uma capital que a gente tem uma ocorrência esporádica de dengue. Mas temos que nos preparar para isso, porque Santa Catarina, até 2 anos atrás, também tinha essa mesma condição. Então, por isso a importância de incluir esse município também no rol desses municípios prioritários. Pode ir o próximo, por favor? E aqui na transmissão mais recente, que é de julho do ano passado até a semana 2, nós tivemos quase 270 mil casos notificados no Brasil e 63% deles em municípios acima de 100 mil habitantes, que representaram, assim, os 177 representaram, então, quase 90% dos casos nesse grupo de municípios de grande porte e 56% dos casos do Brasil. Pode ir, o próximo. Então, isso foi um dos critérios epidemiológicos. Então, trabalhar com municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos 10 anos, estendendo esse território para as regiões de saúde onde esses municípios estavam incluídos, e aí se ranqueou pela predominância do sorotipo DEN2, considerando, então, essa inversão observada a partir dos últimos meses do ano, de 2023, e também do maior número de casos observados nessa transmissão recente, que seria da semana 27 de 2023 à semana 2 de 2024. Pode o próximo. Em relação às faixas etárias, como o desfecho de interesse da vacina era a redução da hospitalização, nós analisamos qual era o perfil de hospitalização por faixa etária, agrupando as idades a cada 5 anos. Então, para o Brasil, usando como denominador o total de internações por dengue, nós temos essas idades destacadas em vermelho, 10 a 14 para o Brasil, para o Nordeste e para o Sudeste. Na região Norte, 5 a 9 anos. Na região Sul, 25 a 29. No Centro-Oeste, nós tivemos 3 idades, todas a partir de 35 anos, com maior proporção de hospitalização. Pode passar o próximo. Como houve uma recomendação do SAGE para utilizar a vacina na faixa etária de 6 a 16 anos, nós analisamos como isso se comportaria, considerando no denominador a população total residente no período nessas idades. Então, a gente observa que para o Brasil e para o Nordeste foi 5 a 9 anos, mas para todas as outras regiões, a faixa etária com maior taxa de internação foi de 10 a 14 anos. Pode o próximo. Bom, eu estou finalizando minha apresentação e eu quero trazer, então, algumas considerações finais, que a transmissão de dengue e outras arboviroses, ela não é homogênea no nosso território, e isso a gente tem um histórico que comprova
essas diferenças, conforme eu apresentei agora há pouco, que é necessário incluirmos novas ferramentas para enfrentamento das arboviroses, que nenhuma alternativa dessas isoladamente vai resolver uma situação epidêmica, nem só utilizar, por exemplo, os mosquitos com Wolbachia, nem só utilizar a vacina. Nós temos que usar todas essas ferramentas, que as novas tecnologias agora ganham mais uma aliada, que é a vacina, que todas as ações de controle vetorial devem ser intensificadas conforme sazonalidade. Nós temos um vetor capaz de transmitir outras arboviroses importantes, chikungunya, zika. Temos toda uma população que não vai ser coberta pela vacina, então todas as ações de controle devem ser mantidas, e o efeito de qualquer uma dessas mudanças, dessa incorporação dessas tecnologias, elas não serão medidas ou mensuradas ou observadas tão rapidamente, elas vão ser percebidas a médio e longo prazo, porque é necessário um tempo de implementação e o tempo de resposta de cada uma delas. Mas a gente está caminhando para algumas mudanças que eu creio que serão importantes no futuro. Pode passar o próximo. Eu vou me despedir de vocês apresentando o Manual de Dengue, Diagnóstico e Manejo Clínico, que foi lançado na semana passada. Ele traz, então, atualizações importantes no manejo e o nosso fluxograma, que é tão importante para o estadiamento dos pacientes. Pode ir próximo. Obrigada. Estou à disposição de vocês. Então, eu queria agradecer a Lívia, né, que fez essa apresentação aqui para a gente. E a gente vai fazer a sequência, então, das outras falas, né, e a gente deixa os questionamentos para o final, tá? Então, eu gostaria de chamar agora a nossa coordenadora da, da Coordenação Geral de Incorporação Científica e Imunizações, Ana Catarina, para fazer a apresentação dela. Ana? Obrigada, Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer a Lívia pela apresentação, pela excelente exposição, que nos ajuda a explicar, né, os critérios para a incorporação da vacina. Ana, a gente parou de te ouvir. Queria, travou aqui a apresentação. Eu acho que Ela? pessoal, eu queria pedir só um instantinho para vocês, que a gente está tentando restabelecer aqui a conexão com a Ana Catarina. Estamos aqui. Pronto, retornou. Então, Ana, com você. Tu pode... Na verdade, eu não estou conseguindo, eu não estou visualizando a apresentação, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Então, vamos lá falar um pouco das questões técnicas da vacina dengue atenuada no SUS. Pode passar. Então, a estratégia de vacinação contra a dengue. Então, Lívia já falou, né, os critérios que levaram para a introdução, não vou me tornar redundante, o cenário epidemiológico, o número de doses disponível, a faixa etária, que nós trabalhamos dentro da faixa etária de recomendação do SEIGE e do nosso Comitê Assessor de Imunizações, e para que a gente pudesse, com todos esses critérios, ter um melhor equilíbrio entre a população beneficiada e a extensão territorial. Então, por isso que estamos trabalhando com a coorte de 10 a 14 anos, que é o que foi pactuado e o que saiu para a recomendação. No entanto, para que a gente conseguisse chegar no maior volume de municípios, nós estamos iniciando com a coorte de 10 e 11 anos. À medida que recebemos mais vacinas, essa coorte ela vai finalizar até os 14 anos. Mas com isso, com essa forma gradativa, nós conseguimos chegar a um maior volume de municípios e garantir um maior acesso à população no país. Pode passar.
Então, o público-alvo, né? Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, que residem nos territórios prioritários. A distribuição será iniciada, como eu falei, para a população de 10 a 11 e vamos finalizar até a população de 14 anos. Nós temos 19 unidades federadas contempladas com os critérios, 37 regiões de saúde e 521 municípios no Brasil. Pode passar. Então, para que a gente tenha uma ação de vacinação com efetividade, nós recomendamos que se adote a estratégia e a metodologia do microplanejamento, partindo do reconhecimento da realidade local, para que a gente possa identificar a estratégia. Ana, travou novamente, tá? Só um minutinho, pessoal. Vamos aguardar a Ana Catarina voltar. Voltamos, tá? Caímos, mas voltamos. Estamos escutando, Rodrigo? Agora sim, voltou. Vamos lá. Então, voltando para o microplanejamento, nós recomendamos adotar a metodologia do micro, reconhecendo a realidade local, identificando as características daquela localidade. Sabemos que essa população de crianças e adolescentes é uma população que está na escola e que muitas vezes não tem acesso fácil ao serviço de vacinação. Então, é importante entender. É uma população que, dentro da sua realidade local, ela consegue chegar até a unidade básica de saúde ou vamos precisar ir até onde essa população está, que muitas vezes é na escola. Então, é importante reconhecer essa realidade e que a gente possa, de fato, ter uma estratégia de vacinação mais efetiva para que a gente consiga, né, chegar até essa população o quanto antes. Então, a gente trabalhar com ação contínua local, identificando essas estratégias diferenciadas, ter como foco a comunicação social para sensibilizar essa população, garantir uma vacinação segura com respostas rápidas às crises, desenvolvimento de sistemas de informação de uma forma oportuna. Então, a ação de vacinação que está sendo realizada, ela precisa também estar registrada em tempo hábil para que a gente possa compreender, principalmente nesse primeiro momento, a velocidade dessa vacinação, claro, a fazer o monitoramento, a avaliação e ter o apoio político da organização a nível de gestão. Pode passar. Então, o objetivo da vacinação para a dengue atenuada. Então, o objetivo é a redução das hospitalizações e óbitos pelo vírus da dengue na população-alvo. A meta definida pelo DPNI foi de 90% do esquema completo naquela população-alvo nos territórios. E, claro, o impacto dessa vacinação ele vai ser percebido a médio e longo prazo. Isso é muito importante ficar claro. Esse grupo que estamos vacinando neste momento é um grupo que vamos ter um retorno a médio e longo prazo. Pode passar. Então, a vacina, a apresentação, ela vem liofilizada com seu diluente monodose. A reconstituição deve ser feita seguindo as orientações que estão no informe técnico. É muito importante que as recomendações a serem utilizadas é as que estão no informe técnico. O volume de administração é 0,5. Lembrar a importância, de fato, se ele é 0,5, aspirar 0,5 e administrar 0,5. Não existe nenhuma subdose, nenhuma superdose, e sim 0,5, que é esse volume que foi testado e que vai garantir a proteção adequada. Pode passar. Via de administração subcutânea, preferencialmente na parte posterior da região do deltoide, mobilizar a região para a administração e ter o cuidado de respeitar o volume de administração de 0,5, administrar preferencialmente na região posterior do deltoide, garantindo de fato que a vacina tem uma boa absorção e com isso gere a proteção. Lembrar que vamos fazer uma dose 3 meses depois da segunda dose e, claro, depois praticamente 30
dias que nós vamos ter a real proteção. Então, nós vamos vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14, iniciando pela coorte de 10 e 11 anos, esquema de 2 doses, eu tenho a D1, 3 meses depois a D2. Então, é muito importante respeitar o intervalo entre as doses, respeitar o volume entre as doses, porque isso contribui para que a vacina seja eficiente e garantir, de fato, que a eficácia que a vacina se propõe, ela seja a eficácia que nós vamos encontrar. Então, precisamos, sim, respeitar o intervalo, respeitar a dose administrada, o volume que ela está sendo administrada. Pode passar. A vacina, ela poderá ser administrada simultaneamente, certo? Com vacinas do nosso calendário básico de vacinação, mas neste momento estamos tendo uma precaução com as vacinas vivas ou atenuadas, que deverão ser administradas 30 dias depois. Que são as nossas vacinas de febre amarela, tríplice viral, varicela. Varicela está aí. Hoje, pelo Programa Nacional de Imunizações, nós não vacinamos varicela com adolescentes, exceto em situações de CRIE, situações de um bloqueio vacinal, ou até mesmo se esse indivíduo ele tenha feito essa vacina na iniciativa privada. Então, neste momento, que é o momento de início dessa vacinação, nós estamos utilizando essa recomendação como precaução. Então, ela pode sim ser administrada concomitante com as vacinas do nosso calendário, exemplo de HPV, meningite, mas vamos ter, neste momento, uma precaução para as vacinas vivas. Pode passar. Que deverão respeitar o intervalo de 30 dias. Algo que é uma preocupação e que vem sendo questionado, inclusive isso está no informe técnico, né, do Ministério da Saúde, casos de pessoas, como nós estamos vivendo uma situação de casos de dengue, de aumento de casos de dengue, como o Lívia bem apresentou. O que é que nós temos como recomendação? Após a infecção do vírus da dengue, aguardar 6 meses. Esse adolescente não fez dose nenhuma e teve dengue. Então, nós vamos verificar o tempo entre a doença e o início da vacinação, que deverá ser respeitado 6 meses de intervalo. Em caso de pessoas que fizeram a primeira dose da vacina da dengue e, no intervalo, tiveram a doença. Neste caso, nós vamos dar um intervalo mínimo de 30 dias da doença para a dose. Pode passar. Para a dose 2. Então, ainda com as precauções. Intercambiabilidade. Entre vacinas, nós temos 2 vacinas disponíveis no Brasil, né, da dengue. Não existe a possibilidade de intercambiar as 2. São vacinas de laboratórios produtores diferentes. E neste momento, a gente não pode intercambiar. Ter cuidado com doença febril aguda, que na verdade não seria uma contraindicação, mas sim um adiamento. Pessoas com condições crônicas, é importante se ter uma avaliação. Problemas de coagulação também se ter uma avaliação. Ter cuidado com a reação de ansiedade associada à vacinação ou estresse desencadeado em resposta à vacinação. E mulheres com potencial, né, para engravidar, elas deverão ter a recomendação de, pelo menos, se evitar a gravidez por 30 dias. Nós estamos trabalhando com uma vacina de vírus vivo. É uma vacina que segue a tecnologia da vacina varicela, da vacina tríplice viral, da vacina de febre amarela, onde essas vacinas elas já trazem essas recomendações. Então, na verdade, nós estamos relembrando essas precauções. A gente precisa ter um entendimento que uma contraindicação é quando, de fato, eu não posso fazer, um adiamento eu não faço naquele momento, mas a partir da melhora do quadro eu posso administrar, e uma precaução é quando eu vou avaliar aquela situação, avaliar o risco-benefício e verificar se naquele momento essa vacina ela pode ser realizada ou eu vou ter que esperar mais um pouco. Lembrando que essa recomendação de fez a vacina, está no período de idade fértil e vai recomendar que pelo menos se evite essa gravidez com um mês, é uma recomendação que já existe nas instruções normativas do Ministério da Saúde, nos manuais. Então, é uma recomendação que ela já é feita para as vacinas de vírus vivo. Pode passar. Contraindicação. Pessoas menores de 4 anos ou com 60 anos e mais. Pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aquelas recebendo terapias imunossupressoras, tais como quimioterapia ou altas doses de corticoide sistêmico, dentro de 4 semanas anteriores à vacinação, anafilaxia ou reação de hipersensibilidade a algum componente ou dose anterior da vacina,
pessoas com infecção do HIV, gestantes e mulheres que estejam amamentando. Para as mulheres que estejam amamentando, é importante ficar atento, elas não deverão fazer, mas em caso que seja feito inadvertidamente essa vacina, né, mulheres que estejam amamentando crianças até 6 meses, após a vacinação, o aleitamento materno deve ser suspenso minimamente por 15 dias. Então, as mulheres que estão amamentando, naquele momento, elas não deverão fazer, mas se caso seja feito por alguma eventualidade, foi feita uma vacinação inadvertida, a recomendação para essas mães de crianças menores de 6 meses é que elas parem esse aleitamento materno minimamente por 15 dias. Pode passar. Então é isso, obrigada. Nesse momento, eu acho que o Rodrigo, eu já posso passar para a Thaísa. A Thaísa vai iniciar a apresentação dela, vai falar um pouco para a gente de uma área tão importante. A gente referiu aqui o tempo todo a importância de se administrar na via correta, no volume correto. E Thaísa vai trazer algo bem importante mesmo, que é a conservação e como a gente trabalhar com esse mundo. Perfeito. Fique à vontade. Obrigada, Ana. Obrigada, Rodrigo, Jader, Lívia, nossos colegas aqui do PNI. É um prazer, né, poder falar com todo mundo nesse momento sobre essa questão, esclarecer as dúvidas. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre cadeia de frio, então, da importância que é da gente transportar essas vacinas e armazenar essas vacinas nas condições corretas e adequadas. Eu sei que é um desafio dentro do nosso país, né? Tem muita diversidade entre estruturas, né? Nosso país continental, a gente tem diferenças entre os nossos estados, mas eu acredito que a gente vai conseguir superar isso tudo, colocando e observando as orientações que eu reforço que a Ana bem colocou, já estão no informe técnico, tá, da campanha. Bom, então, como a Ana já colocou, né, algumas questões, essas aqui são as informações de registro do nosso produto, né, dessa vacina que a gente vai começar dessa campanha. Eu vou destacar aqui, então, a questão do prazo de validade, né? O prazo de validade na Anvisa é de 18 meses a partir da data de fabricação. Eu vou fazer um adendo apenas aqui em relação à validade, que nesta primeira entrega, nesta primeira remessa, nós recebemos uma doação da empresa Takeda, que eu vou falar um pouco mais à frente, e os primeiros lotes que nós recebemos possuem uma validade curta, tá? De validade, porque é uma doação, então eram produtos que já estavam prontos e já estavam no mundo circulando e nós recebemos. Considerando a demanda, que é muito mais alta do que realmente a gente necessita, então a gente acredita que a gente vai conseguir consumir essas doses em tempo hábil. Mas para as próximas entregas, a partir de abril, os prazos de validade já serão de acordo com o que tiver na Anvisa, tá? Então, os frascos devem ser mantidos sob refrigeração entre 2 a 8 graus, né? Também na sua conservação, e após a abertura do frasco também. E ele deve ser utilizado em até 2 horas após a reconstituição, certo? Pode passar, Rodriguinho, por favor. Bom, aqui, aí de novo eu retomo. Todas essas orientações sobre o manuseio da preparação da reconstituição da vacina, elas estão especificadas no informe técnico, que nós já publicamos e já está disponível no site do Ministério, tá certo? Tem todas essas orientações para a diluição da vacina, né? Vem o pó e o diluente separados, então a gente faz toda essa homogeneização da forma que está demonstrado justamente nessas imagens. Rodriguinho, eu acho que pode passar, porque isso, né, os profissionais já têm esse treinamento, a gente já vai estar aqui para tirar todas essas dúvidas. Pode passar mais um também, Rodriguinho, por gentileza. Bom, todas as informações estão no informe, a Ana bem comentou. Bom, em relação às recomendações de transporte e armazenamento, então eu trago aqui, relembrando, né, algumas orientações que a gente traz, não só para a vacinação da dengue, mas isso é para todas as outras vacinas do calendário também, tá? Então, utilizar as caixas térmicas designadas e, de preferência, validadas, né, aprovadas pela Anvisa, com qualificação, para que a gente possa garantir a homogeneidade interna da cadeia de frio, né, da parte de conservação, registrar a temperatura na expedição e no recebimento, independente de que nível de esfera da cadeia de frio esse transporte esteja sendo realizado, realizar um monitoramento contínuo, seja também toda a parte da sua cadeia de frio,
E durante o recebimento, na conferência e na expedição, é crucial minimizar a exposição à temperatura ambiente. Então, é importante que a gente verifique o número de pessoas que nós temos naquele momento para receber a carga, a estrutura física que nós estamos recebendo essas vacinas, para que ela fique o mínimo de tempo possível em temperatura ambiente, tá? É importante também, eu relembro que a gente faça um esforço de registrar a temperatura durante o transporte também, tá? Então, isso aí eu gostaria de colocar. E reforçar mais uma vez, eu sei que hoje todas as nossas centrais estaduais de rede de frio possuem seus planos de contingência. Sei que a maioria das centrais regionais e centrais municipais também tem, mas caso exista alguma central que ainda não tenha, a gente fica aqui a recomendação para que a gente faça os planos de contingência em relação à cadeia de frio. E caso necessite de algum apoio técnico, a nossa equipe aqui do Ministério está à disposição para trabalhar com vocês e dar as orientações específicas. Rodriguinho, pode passar, por favor. Bom, vamos lá. Então, em relação caso, ao longo desse monitoramento das temperaturas dentro da cadeia de frio de transporte, vocês identifiquem que houve uma excursão de temperatura, vocês precisam, os responsáveis, né, que trabalham na cadeia de frio, precisam preencher o nosso formulário REDCap, que está na nota técnica número 17, que nós publicamos no ano passado. Esse número REDCap é um formulário em que o profissional vai incluir todas as variáveis e todas as informações que serão necessárias para avaliar a condição daquela expulsão. E, em caso de queixa técnica, deve ser preenchido o formulário do Notivisa, que o link também está aí. Todas as informações também estão no nosso informe, então vocês também podem pegar isso lá, o link, de forma correta. Pode passar, Rodriguinho, por gentileza. Pode passar mais uma também. Bom, e aí agora eu vou só retomar rapidamente o que a Ana também já comentou, o que o nosso diretor Éder já apresentou diversas vezes, a ministra Nízia, a secretária Tel também algumas falas, então vamos lá. Como que nós recebemos, né, conseguimos adquirir essas doses para o SUS? Foram duas modalidades. A primeira modalidade foi essa doação, totalizando 1.325.270 doses pela empresa, pelo laboratório produtor, para o Ministério da Saúde. 757 mil doses chegaram no dia 20 de janeiro de 2024 e são esses lotes que estão sendo distribuídos esta semana, ou seja, a primeira remessa é desse quantitativo que nós estamos distribuindo agora. Então, ficamos neste tempo fazendo todo o desembaraço alfandegário e sanitário. E as outras 568.130 doses chegaram ao Brasil no dia 6 de fevereiro e estão, neste momento, em desembaraço alfandegário e sanitário. Estas doses serão utilizadas para a segunda remessa, que deve ocorrer entre o final da próxima semana e o início da terceira semana de fevereiro. Perfeito. Então, isso é a doação, totalizando 1,3 milhões. São essas doses que possuem data de validade mais curta, tá? Metade dessas doses com vencimento em abril e as demais validades entre junho e julho, correto? Dessas doses doadas, desses lotes, na nota técnica nós especificamos, nós fizemos um acordo com o laboratório produtor de que, caso alguma dose vença, tenha sua validade expirada e não tenha sido utilizada pelo SUS, a empresa se compromete a fazer a logística reversa. Então, vocês comuniquem ao Ministério que a gente repassa ao laboratório para que ele faça a coleta e o descarte, correto? Dessas doses doadas, tá bom? Com validade curta. As demais doses que são do contrato, como elas vão ser entregues com 18 meses de validade, elas seguem o rito normal, como as demais outras vacinas do calendário que nós temos, correto? Essa é da doação. Em relação às compras, né, o Ministério fez em tempo recorde, eu queria deixar isso muito claro, toda essa parte de contratação, né, nós mobilizamos todos os departamentos que estão envolvidos nessa questão da aquisição da vacina, do planejamento da aquisição, deu certo, nós já assinamos os contratos esta semana, então a gente já começa a receber as entregas agora, essa primeira parcela agora em março, e aí a gente, com essas novas entregas, é que a gente vai expandindo, como a Ana falou, né, as próximas coortes de idade até a gente finalizar os municípios totalizados. O que eu destaco aqui nesse quadro é que vocês percebam que a entrega ao Ministério da Saúde vai ser feita também fracionada ao longo do tempo. Então, o Ministério da Saúde não tem, neste momento, em posse, 6 milhões de doses para que a gente distribuísse todas de uma vez para atender a corte de forma completa e de forma única em parcelas antecipadas. Infelizmente, isso não vai ser possível, ou seja, isso é uma limitação que nós temos em relação à cadeia de suprimento.
Desta maneira, justifica-se aquilo que a Ana colocou bem no começo, o porquê do início, né, pela coorte de 10 e 11 anos, justamente para que a gente pudesse atingir o maior número de municípios com menor tempo, né, com o quantitativo limitado de doses que nós temos, tá? Então, aqui eu destaco isso, que na compra para 2024 são 5.296.334 doses. Para 2025, já estão contratadas, neste mesmo contrato, 9 milhões de doses. Quando houver a confirmação, o Ministério da Saúde, quando nós completarmos, né, a coorte de 10 a 14, que é o início da estratégia, vamos sentar, repactuar, recalcular, avaliar o cenário epidemiológico, claramente, para avaliar qual é a próxima estratégia que nós faremos com o restante das doses que nós vamos receber. Tá? Pode passar, Rodriguinho, por gentileza. Bom, então, isso aqui são as regiões de saúde, de acordo com aquela metodologia que a Lívia apresentou na fala dela e que a Ana também colocou. Essas são as regiões de saúde que nós vamos atender no nosso país. A Ana já colocou que são 37 regiões de saúde, 521 municípios. Pode passar também, Rodriguinho, por gentileza. Obrigada. Bom, então, acho que pode passar mais uma, Rodrigo. E qualquer coisa você volta. Isso. E aí, é porque o slide ficou invertido. Mas ontem à noite nós publicamos essa nota técnica número 11 de 2024, em que ela cita claramente, né, com todos os passos, a recomendação, na verdade, né, a recomendação de iniciar a vacinação pela coorte de 10 a 14, ou de 10 e 11 anos, tá? Justamente pela limitação de doses. Então, o nosso objetivo foi ampliar o número de municípios e o acesso da população-alvo a receber a D1 com o menor tempo possível. Isso tudo considerando a limitação de dose. Então, a recomendação que a gente coloca está explicitada na nota 11, e nessa nota técnica número 11 também está explicitada a lista de municípios e a quantidade de dose que cada município deve receber, tá? Então, esse documento é muito importante para que as centrais estaduais e regionais possam organizar a sua logística interna de distribuição dessas doses dentro dos seus territórios, correto? Obrigada. Rodrigo, pode voltar um pouquinho, então? Aquele slide anterior. Isso. Então, a primeira remessa, né? Nós conseguimos agora contemplar bastante a primeira e a segunda remessa, né? Porque nós juntamos as 750 mil doses numa remessa só, então a gente conseguiu atender, e esta é a ordem. A ordem também que está na nota técnica é a ordem de prioridade, de acordo com os critérios de indicadores compostos que a Lívia apresentou. Então, essa é a lista e a distribuição vai ser feita de acordo com essa lista nessa sequência. Pode passar, Rodriguinho, por gentileza. Então, nós temos um planejamento, pode passando. A gente tem um planejamento de distribuição. Reitero aqui, relembro a vocês que a confirmação destas doses, né, destas entregas, ela depende de inúmeros fatores. Desde a confirmação da entrega pelo laboratório produtor, desde a análise dessas doses pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde da Fiocruz. Então, a gente espera que essas doses que tenham sido transportadas de forma com qualidade assegurada. Então, isso é importante também. Além disso, a gente também depende da nossa parte toda de desembaraço alfandegário e sanitário. Isso também é uma variável dentro do processo de recebimento. Então, todos esses componentes podem diferenciar a quantidade de dose. Então, nós temos ali um monitoramento junto com a empresa, e que a cada remessa que nós tivermos confirmação, a gente vai emitir uma nota técnica para informar, do mesmo modo que foi feita a nota técnica 11, a segunda remessa também terão as mesmas informações, porque a gente depende da confirmação, principalmente do NCQS, se todas as doses estão satisfatórias para distribuição no território nacional. Então, isso pode, sim, alterar a quantidade de doses disponível para distribuição. Por isso que a gente infelizmente, não será possível divulgar a lista com as doses para o ano todo de 2024 e nem para 2025, porque depende de muitas variáveis. Então, a gente vai fazendo as notas técnicas conforme formos tendo as confirmações de liberação satisfatória pelo INCQS. Pode passar, Rodriguinho, por gentileza. Acredito que isso era útil. Bom, e aqui eu aproveito para tratar de um assunto que é uma oportunidade de nós ampliarmos o uso do sistema CIES no território nacional. Então, quando a parte de movimentação logística dentro do território ela é feita via CIES, nós temos estados que utilizam CIES em todos os seus municípios, outros utilizam apenas na parte central e regional. Então, quando a gente utiliza o CIES dentro dessa distribuição,
Isso facilita, principalmente a farmacovigilância ativa, né? Isso facilita a informação para os casos em que seja necessário investigar algum tipo de suspeita de exames ou outras questões. Isso também facilita o monitoramento da cobertura vacinal. Então, isso facilita o monitoramento da campanha. Ele é transversal. Então, a utilização do CIES, ela apoia o Programa Nacional de Imunizações em diversas frentes. Então, eu gostaria aqui de colocar como uma oportunidade essa vacinação da dengue para que a gente amplie o uso do sistema CIES no território. Caso algum estado, algum profissional tenha interesse, entre em contato conosco no pni@saude.gov.br, solicitando treinamento, solicitando orientações, que a gente vai ter o prazer de treinar e conduzir esse processo com vocês da utilização do sistema CIES. Pode passar, Rodriguinho. Acho que esse era o último. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos os meus colegas aqui do PNI. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, Thaisa. Te agradeço. Eu queria chamar agora o Jader, que é o coordenador de farmacovigilância, para fazer a apresentação dele. Jader? Bom dia a todas as pessoas. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, eu sou o Jader e estou coordenador geral de farmacovigilância de vacinas aqui no Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Vou falar sobre o Plano Nacional de Farmacovigilância para Vacinação contra a Dengue. Então, começando com um breve contexto, como vocês já sabem, a farmacovigilância de vacinas, ela acontece em todas as etapas de desenvolvimento de uma vacina. Quando a vacina é aprovada para uso pela Anvisa, introduzida no Programa Nacional de Imunizações, geralmente nós temos informações sobre a segurança e eficácia que foi analisada nos ensaios clínicos de fases 1, 2 e 3. Contudo, quando a vacina passa a ser utilizada em massa após a sua comercialização, a farmacovigilância deve ser continuada, e temos então a fase 4 dos estudos de farmacovigilância após comercialização, onde o Sistema Nacional de Vigilância de Eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, conhecidos como ESAV, e também de eventos adversos de interesse especial, conhecidos como EAIE, aqui no Brasil, é de fundamental importância para a gente fazer a detecção, avaliação, compreensão, prevenção e comunicação de qualquer problema relacionado à vacina. A vacina dengue tetravalente, né, que estamos aqui discutindo, ela foi desenvolvida então numa plataforma de vírus vivo atenuado, utilizando a estrutura do sorotipo 2 e tem 3 quimeras para expressar proteínas do tipo da dengue do sorotipo 1, 3 e 4. A vacina contra a dengue, ela encontra diversos desafios no seu desenvolvimento, principalmente para que a vacina oferecida seja eficaz, né, tenha uma eficácia equilibrada contra os 4 sorotipos, né, já que a pessoa ela pode se infectar até 4 vezes, né, considerando que o vírus da dengue tem 4 sorotipos. Existem alguns riscos de mutação reversa ou viremia pelo vírus vacinal, que pode levar a uma doença leve após a vacinação, e tem um evento adverso de interesse especial pela plataforma da vacina e pela própria história natural da doença, que é a doença exacerbada dependente de anticorpo. E esses desafios são relevantes para a gente pensar em como deve ser a farmacovigilância dessa vacina. Então, aqui só para falar um pouco do mecanismo de ação dessa vacina, após a sua administração, ela leva a uma replicação viral, são vírus atenuados, então eles não têm a mesma potência que um vírus selvagem, e ele estimula uma resposta imunológica, tanto humoral quanto celular. Mas pode haver uma competição antigênica por sorotipo, e isso a gente observa quando compara a eficácia específica por sorotipo. Então, essa vacina ela pode levar a uma viremia, que vai acontecer geralmente 2 semanas após a vacina, que dura aproximadamente 4 dias, e raramente isso acontece após a segunda dose. Essa viremia é mais comum em pessoas soronegativas, ou seja, que nunca tiveram contato prévio com o vírus da dengue. É uma viremia que geralmente não leva a nenhum sintoma, não é uma infecção, né, que vai causar uma doença da dengue, mas pode ocorrer ali uma febre baixa, alguns sintomas leves após a vacinação, que é comum. Os estudos de eficácia e segurança da vacina contra a dengue foram analisados, né, em diversos estudos, esses principais aqui de fase 3,
sendo que o maior deles foi realizado com crianças e adolescentes em países endêmicos contra a dengue, né? Os demais ensaios clínicos envolveram apenas adultos em países não endêmicos, e por isso a gente tem essa forte recomendação é, do SEIG, né, e do Brasil para iniciar a vacinação contra a dengue naquela população que tem maiores informações, enquanto a gente vai avançando e ampliando o conhecimento sobre essa vacina em um país endêmico como o Brasil. Então, eu vou apresentar rapidamente os resultados dos ensaios clínicos, focando na eficácia e segurança da vacina tetravalente contra a dengue, apresentando os resultados de crianças e adolescentes, já que é a nossa população-alvo de vacinação aqui no país. Os resultados do maior estudo, como eu falei, incluiu mais de 20 crianças e adolescentes entre 4 e 16 anos. Foram analisadas pessoas em 26 centros médicos em 8 países endêmicos para a dengue, incluindo o Brasil. Essas crianças, elas já foram acompanhadas até 5 anos após completar o esquema vacinal de 2 doses. Então, a gente já tem informações bastante robustas sobre a segurança e eficácia dessa vacina nessa população. A eficácia geral da vacina contra a infecção pela dengue foi de 61,2% após 5 anos da vacinação. Essa eficácia ela reduz um pouco ao longo do tempo, então os estudos mostraram que ela reduziu aproximadamente 23% em comparação à eficácia após 12 meses da vacinação, que depois de um ano ela é de 80% aproximadamente. Essa eficácia ela também pode variar conforme o sorotipo, como a gente pode observar aqui, e também se a pessoa ela é soropositiva ou soronegativa previamente à vacinação. Então, há uma eficácia maior para aquelas pessoas que já tiveram contato prévio, né? Contudo, essa diferença tende a não ter uma significância estatística, então ela é eficaz para os dois, tanto quem é soropositivo quanto soronegativo, mas há uma diferença da eficácia por sorotipo. Então, ela é maior para o sorotipo 2 da dengue, seguido do dengue 1, 3 e 4. Com relação à eficácia para hospitalização, dentro do estudo, né, 108 crianças após a vacinação tiveram dengue e foram hospitalizadas, o que dá aí uma taxa de 0,9%, sendo que essa frequência foi maior para quem recebeu o placebo em comparação com quem recebeu o imunizante, que dá uma eficácia geral para hospitalização muito boa, de 84%. Também foi analisada, né, a eficácia para a febre hemorrágica da dengue, que foi 80,9%, e para a dengue grave, que foi 90,1% em soropositivos. Essa eficácia para hospitalização e dengue grave também varia, né, por sorotipo, sendo maior para o tipo 2, seguido do tipo 1, e ela foi pouco. O estudo não foi capaz de demonstrar eficácia para o tipo 3 e para o tipo 4, no caso da dengue grave, por conta da circulação do sorotipo na população, que no momento dos estudos não estava circulando com muita frequência, o que impossibilitou uma análise mais robusta para esses sorotipos. Então, de forma geral, quais são as principais reações após a vacinação? Né, esse estudo aqui ele trouxe uma revisão de todos os ensaios que foram realizados, mostrando qual é o perfil de segurança da vacina tetravalente, dengue tetravalente. Então, as reações mais comuns, tanto as reações locais quanto sistêmicas, aconteceram após a primeira dose da vacina. E essas reações que são esperadas têm uma intensidade leve e moderada, mas elas se resolvem em aproximadamente 1 a 3 dias após a vacinação. A principal reação observada foi a dor local, em 41% das pessoas vacinadas, seguida de cefaleia, com 33%, mialgia, dor no corpo, 28%, mal-estar, com 22%, seguida de astenia, febre, eritema, que é a vermelhidão, e edema, inchaço, no local de aplicação com menor frequência, 3,4%. Então, são reações comuns e esperadas após qualquer vacina que nós temos em uso no nosso país. Essas reações também estão bem descritas na bula,
E apesar deles serem consideradas reações leves, quando a gente introduz uma nova vacina, a gente deve manter essa vigilância para continuar uma avaliação de se, de fato, não teremos alteração desse perfil durante a vacinação em massa, né? Então, vocês vão ver depois na nossa estratégia de farmacovigilância as recomendações para notificação desses casos. Com relação aos eventos adversos graves, que a gente sabe que pode ocorrer, mas eles são muito raros, foram analisados durante os ensaios clínicos a ocorrência de qualquer evento grave durante esse período de acompanhamento de 5 anos, onde foram observados poucos casos, né, uma taxa de 5% aproximadamente, para quem era soro positivo e 4,9% em soro negativos, né, então não houve uma diferença entre essa população durante a observação da ocorrência de eventos graves. E é interessante relatar que a empresa, né, os estudos referem que nenhum evento adverso grave foi relacionado ao produto, né? Então, depois de uma investigação e avaliação de causalidade, concluiu-se que a vacina não causou os eventos graves que foram identificados nesse período de acompanhamento. Então, fazendo um breve resumo, né, sobre o perfil de eficácia e segurança dessa vacina, é uma vacina que é eficaz contra a dengue e tem uma boa segurança, né? Não foram detectados sinais de segurança relevantes durante os estudos de fase 1, 2 e 3 dessa vacina em crianças e adolescentes. Contudo, a gente tem algumas preocupações e lacunas do conhecimento, que é comum na introdução de uma nova vacina, e por isso a importância da gente ter uma farmacovigilância forte, contínua e sistemática, para a gente ter evidências para suprir essas lacunas, né? Então, a gente tem dados ausentes ou limitados para grupos específicos, como a gente já falou antes também, até na apresentação da Ana, em idosos, gestantes, pessoas com condições crônicas, a viremia pelo vírus vacinal, que pode causar sintomas leves após a vacinação, e a gente precisa reconhecer isso e investigar para saber diferenciar o que é uma viremia pelo vírus vacinal de uma viremia pelo vírus selvagem. A interação entre a vacina e outros flavivírus, já que no nosso país a gente tem a circulação de outros arbovírus, e a interação dessa vacina com outros imunobiológicos, inclusive vacinas contra a dengue. Como a gente também já falou, eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos podem acontecer, porque nós temos hoje resultados de estudos clínicos controlados, com observação de milhares de pessoas vacinadas, e quando a gente passa a ter mais pessoas vacinadas, aumenta o risco para ocorrência de eventos raros, né, e inesperados que a gente vai conhecer a partir da vacinação em massa. E isso pode levar a uma desconfiança, hesitação vacinal, então é importante ter uma avaliação criteriosa de todos os casos e uma comunicação efetiva e transparente com a população. Então, neste sentido, algumas estratégias de farmacovigilância que estamos adotando, na verdade, já, para a farmacovigilância dessa vacina, visando assegurar a segurança da vacinação contra a dengue, monitorar a ocorrência tanto de ESAV quanto eventos adversos de interesse especial e erros de imunização, detectar e avaliar sinais de segurança, identificar e investigar conglomerados e surtos, promover comunicação efetiva e gerar evidências para subsidiar a tomada de decisão. A estratégia que foi desenhada, ela está de acordo com os princípios da farmacovigilância, de detecção e avaliação de sinais de segurança, compreensão do evento, comunicação e prevenção, e para isso a gente tem vários eixos de atuação, que inclui principalmente a intensificação da vigilância passiva, a implantação de uma vigilância ativa para a detecção de eventos adversos de interesse especial a partir do relacionamento de bases de dados, o fortalecimento do nosso Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância, que se reúne com especialistas para avaliar e discutir os casos, mas também dos comitês estaduais de farmacovigilância de vacina, que alguns estados já têm instituído de forma formal e alguns estão neste processo ainda de implantação dos seus comitês. A realização de pesquisas para a gente poder subsidiar a tomada de decisão com evidências robustas, então estamos trabalhando em parceria com o Fiocruz e com outros parceiros,
como a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento de pesquisa sobre essa vacina. Ações de educação permanente, com a capacitação de profissionais de saúde para investigação, notificação e avaliação dos ESAVs, e as ações de comunicação que perpassa aí por todas as esferas de gestão do SUS. Aqui eu vou destacar, essas informações todas estão mais detalhadas no nosso informe técnico, mas eu queria destacar um pouco da vigilância passiva, baseada na notificação compulsória dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização, que é de fundamental importância para o nosso monitoramento de segurança da vacina, né? Então, lembrar que o ESAV, ele é de notificação compulsória imediata quando é grave, e no momento que a gente introduz uma nova vacina, a gente recomenda também a notificação daqueles eventos que não são graves, para a gente poder monitorar o comportamento dessa vacina quando ela é utilizada em massa, incluindo aqui a notificação de erros de imunização que podem ter maior risco de ocorrência de ESAV, né? Todos os erros programáticos são de interesse, porque eles são preveníveis, mas para fins de vigilância, a gente tem o maior interesse naqueles que têm um risco para ocorrência de ESAV. Aqui é fundamental a gente destacar a importância dos núcleos de epidemiologia hospitalar, né, que fazem a busca ativa de casos que estão na lista de notificação compulsória, e ESAV faz parte dessa lista. Então, é importante que, durante essa busca ativa de casos de dengue grave também, nos hospitais, eles sejam questionados sobre a ocorrência de vacinação nos últimos 30 dias para notificação de ESAV. E, para terminar, eu gostaria de destacar a importância dos profissionais de saúde para a farmacovigilância de vacinas. Então, os profissionais de saúde, eles devem ter a capacidade de orientar e educar a população que busca vacinação, falando sobre a segurança e eficácia da vacina, mas também alertando eles para a ocorrência de reações que são esperadas após a vacinação, para acalmar a população, sabendo que isso pode acontecer e o que eles devem fazer frente a qualquer evento, né, pós-vacinação. É importante que os profissionais avaliem o histórico de saúde da pessoa a ser vacinada, né, questionando sobre o histórico de reações, de reações adversas a outras vacinas, ou reações alérgicas a outros componentes da vacina. Enfim, é importante ter essa avaliação, a anamnese, no momento da vacinação, principalmente para a gente triar aquelas pessoas que têm contraindicações ou precaução, como a Ana Catarina bem falou na apresentação dela. Todo o ambiente deve estar preparado de uma forma adequada para que a vacinação seja segura, e isso inclui todo o processo de cadeia de frio, como a Thaísa já falou, né, para a gente observar o produto, se ele está adequado para a vacina, se há desvio de qualidade ou não, tudo isso faz parte de uma seguração segura. O profissional de saúde também deve orientar para o monitoramento e cuidados pós-vacinação, estar preparado para fazer identificação, notificação e investigação dos ESAVs quando necessário, e se manter atualizados conforme as nossas recomendações que são publicadas no nosso site do Ministério da Saúde e também encaminhados por ofício para todo o sistema de saúde quando necessário. E lembrar que é importantíssimo para os profissionais de saúde realizarem ou fortalecerem, promoverem a integração necessária para o sucesso das ações de segurança da vacina. Então, é fundamental uma integração entre imunização, assistência, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Todos esses atores são componentes do Sistema Nacional de Vigilância de ESAV, com atribuições específicas que devem trabalhar em conjunto para alcançar a segurança da vacinação em todas as esferas de gestão, né? Desde o nível local, municipal, estadual, regional e também federal. Em conclusão, então, essa vacina dengue tetravalente atenuada, ela é segura e eficaz na prevenção de dengue. É fundamental seguir as recomendações das autoridades de saúde, do Ministério da Saúde, das gerências e coordenações de imunização para garantir a segurança da vacinação. A farmacovigilância deve permitir a avaliação do benefício e risco da vacinação de forma contínua e sistemática, e para isso é preciso que todos os componentes do sistema estejam atuantes de forma coordenada e atuando para garantir a notificação e investigação dos casos que possam ocorrer.
A vacina não substitui as medidas de prevenção já conhecidas contra a dengue, como a Lívia falou, e devem ser continuadas as medidas de controle para prevenir a dengue, já que ela é uma ferramenta que auxilia esse processo, né? E deve ser uma ferramenta conjunta no combate, no enfrentamento à dengue. Aqui fica o e-mail da nossa coordenação, exave.cgpni@saude.gov.br, e eu fico à disposição também para responder as dúvidas e dar maiores informações que vocês desejarem. Obrigado. Obrigado, Jader. Queria agradecer a sua apresentação. Gostaria agora de chamar a Janaína Guimarães, da SAPES, para fazer a apresentação dela. Jader, se puder parar de compartilhar sua tela. Rodrigo, só um minutinho, que Thaísa vai fazer uma fala aqui, só para deixar só um para ponto, fechar. só para fechar aqui. Ok, Perfeito. Thaísa. Obrigada, viu? Obrigada, Rodrigo. Bom, pessoal, só para a gente terminar esse bloco, né, de orientações e diretrizes gerais, eu queria só deixar claro, enfim, esclarecer para todo mundo que o Ministério da Saúde adquiriu todas as doses possíveis e disponibilizadas pelo fabricante, tá? Então, a aquisição foi integral, né? Nós fizemos esse esforço de fazer essa aquisição total, então todas as doses que nós temos não foi por limitação, nenhuma outra limitação, a limitação era exatamente de produção, tá? Pelo fabricante, não limitação por parte do governo do Ministério, tá? Também estamos acompanhando de muito perto, com reuniões semanais, o desenvolvimento da vacina pelo Butantan, né, que eles também têm uma vacina de dengue, justamente para que a gente possa ampliar o número de produtos no PNI, assim contemplar mais populações dentro da nossa estratégia. Então, também estamos acompanhando muito de perto o Butantan e outras possibilidades de ampliar a produção desses produtos dentro do território nacional. Então, eu gostaria só de deixar isso mais claro também. E que, com essa estratégia de iniciarmos, né, os estados e municípios que aderirem a essa recomendação de iniciar a estratégia com 10 e 11 anos, todos os 521 municípios que estão elencados dentro da prioridade da metodologia de incorporação, que foi pactuada em esfera tripartite, receberão a D1 para iniciar o público de 10 e 11 anos até a segunda quinzena de março, tá? Então, esse é o objetivo que eu queria deixar mais claro, antes da gente começar a falar de sistema, que eu sei que é um grande ponto específico e central também nessa estratégia de nova campanha de incorporação. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Rodrigo. Janaína, a gente não te escuta. Janaína, a gente não te escuta. Agora te escutamos. Eu caí, desculpa, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês já estão vendo? Sim, Janaína. Tá ótimo. Então, pessoal, bom dia. Eu sou Janaína, eu sou da Coordenação Geral de Inovação e Aceleração Digital da Atenção Primária, aqui da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Faço parte da equipe de inovação, que é a equipe que faz o desenvolvimento do ESUS APS, né? Então, vou mostrar para vocês hoje um pouquinho de como ficou a vacina da dengue, que o Ministério acabou de distribuir para os 521 municípios, tá? Então, vou mostrar para vocês o passo a passo do registro, né? Que acredito que muita gente aqui saiba, mas é importante a gente mostrar, né, lá desde o início, quando o usuário chega na unidade de saúde. Então, o passo 1 no PEC é colocar na lista de atendimento o cidadão, e aí a gente pode colocar pelo nome, CPF, CNS,
e selecionar o tipo de serviço vacina para que, dessa forma, abra esse módulo para que seja feito o registro da vacinação. Então, aqui tem um exemplo, né? Enfim, eu coloquei um usuário aqui pelo nome, mas também pode ser por qualquer um dos documentos que ele vai aparecer, caso ele já seja cadastrado. No caso, se o cidadão não for encontrado naquela lista de atendimentos, a gente pode buscar na Base Nacional do CadSUS, que é integrado ao PEC no módulo cidadão. Então, dessa forma, eu consigo buscar no CadSUS esse documento mais atualizado possível, que dessa forma eu faço eu trago o registro dessa vacinação, dessa documentação mais qualificada possível, tá bem? Então, para fazer essa integração com o CadSUS, é necessário alguns certificados e credencial do GovBR, tá? Então, a gente aqui na SAPS, a gente tem feito uma série de webinários sobre isso. A gente tem divulgado no site da SAPS, caso alguém fique com uma dúvida. Não vou entrar falando sobre isso aqui hoje com vocês, porque acaba sendo muito técnico, é bem voltado para a área da TI. Então, e a gente tem também no manual eSUS APS, tem um link lá de apoio à implantação, que essa documentação também pode ser vista, tá? Então, só para trazer isso para vocês, que é importante. Voltando aqui para a apresentação, em relação aos registros, né? Quando eu não encontro esse cidadão, eu digito o nome dele aqui, eu vejo se está no cadastro na base local, aí eu confiro CPF, CNS, o nome da mãe, está tudo certo? Então, eu coloco para visualizar e esse cadastro eu consigo buscar lá na lista de atendimento. Caso eu não ache, quem tem o CadSUS vai aparecer aqui embaixo, depois dos meus cadastros na base local, para pesquisar na base nacional. Então, eu clico aqui e aí vai aparecer os cadastros possíveis que tem na base nacional. Eu vou novamente conferir CPF, CNS, nome da mãe, data de nascimento. E aí eu encontro esse cidadão e eu clico aqui para cadastrar na base local. Então, a partir desse momento, esse cadastro do CadSUS, que está atualizado, vai vir para a minha base do PEC, tá bem? Em seguida, esse cidadão ele vai entrar nessa lista de atendimento e eu vou, como eu selecionei lá, né, a opção de serviço de vacinação, vai aparecer essa seringazinha aqui e é nela que eu clico para fazer o registro da vacinação. Então, quando eu clico ali, vai abrir o prontuário desse cidadão. Eu vou mostrar para vocês como ficou da dengue aqui nesse vídeo. Então, eu coloco para aplicar, seleciono a estratégia rotina, o fabricante, o lote, né, que já vai estar cadastrado previamente, a via de administração, talvez não esteja certo aqui, então vocês me desculpem por isso, tá bem? Então, vai ficar registrado a primeira dose em verde, que foi aplicada naquele momento, da DNG, tá vendo? E já vem um aprazamento automático da segunda dose aqui, para que seja conferido na próxima dose e também mostrado na busca ativa, caso seja necessário, do PEC. Uma coisa importante, a versão que vai estar disponível é 5.2.27. Daqui a alguns minutos ela já vai estar no ar, tá? Então, para os municípios, a orientação é que os municípios façam download dessa versão no site do eSUS APS. Então, quem não conhece, é só digitar lá no Google eSUS APS, vai aparecer. E aí vai ter o download lá dessa versão 5.2.27, para que os municípios façam esse download e apareça a opção aqui da DNG para registro.
Esse registro, né, ele vai aparecer aqui para essa aplicação e é muito importante, pessoal, que essa vacina que foi distribuída pelo Ministério da Saúde, ela precisa ser registrada nesse cardzinho, tá? Que é a vacina correta. A gente tem outra vacina de dengue no sistema, mas a correta que o Ministério da Saúde disponibilizou deve ser registrada nesse card aqui, para evitar erros, tá bem? Então, caso o município não use PEC, né, faça uso do CDS por não ser informatizado, tem a opção do CDS. Então, lá na ficha de papel, os municípios vão registrar aqui no verso da ficha em outros imunobiológicos. Então, ele registra lá que a DNG, a estratégia, a dose e o lote, tá? E aí tem a legenda aqui de como fazer esse registro. E o CDS, eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho também de como fazer esse registro lá. Então, eu adiciono a ficha, coloco a data dessa aplicação e coloco o CPF desse cidadão, o sexo, o local de atendimento que são obrigatórios, registro a DNG, a estratégia, a rotina, a dose, o lote e o fabricante, tá? Então, deixar só o vídeo até o final para vocês poderem ver. Confirmo e faço esse registro aqui no CDS para as unidades que não têm informatização. Os municípios que a gente trouxe esse cenário aqui, né, dos municípios, de como está, a grande maioria dos municípios que vão receber essa vacina já estão usando PEC para fazer registro de vacinação. A gente tem 12 municípios fazendo CDS e 83 fazendo TRIFT, que é justamente os que são prontuário próprio, né, ou de terceiros. Então, uma coisa que é importante dizer, os municípios que usam esse sistema terceiro, se quiser já enviar para a RNDS, isso já é possível, existe um modelo de dados para isso, assim como o PEC também já envia diretamente para a RNDS, tá, dessa versão. Então, com pouco tempo já é possível acessar essas vacinas que foram feitas lá na RNDS. Então, aqui está a distribuição por estado, né, de como está. A grande maioria, como eu falei anteriormente, é PEC. Alguns estados ainda têm cenários de municípios usando apenas CDS, e o Espírito Santo e Santa Catarina são os estados que mais têm municípios com utilização de sistemas próprios, tá? Então, aqui eu trouxe, pessoal, que eu acho que é importante dizer para vocês, a gente fala muito, né, de forma rápida, mas a gente já está com um curso online para que os profissionais de saúde acessem para dizer como fazer o registro correto no PEC, de como utilizar o PEC. Então, esse curso está disponibilizado gratuitamente. Foi feita uma parceria entre a UFMG e o Ministério da Saúde, né, a SAPS, para que esse curso fosse feito e disponibilizado aí para todo o Brasil. Então, vocês também podem orientar aos profissionais de saúde que façam esse curso para que os registros, tanto esse da dengue quanto todos os registros de vacina, sejam feitos da melhor forma, tá? E sejam feitos de forma qualificada, sem evitando erros. Então é isso, agradeço aqui a oportunidade. Em breve, a SAPS deve liberar uma nota informativa, trazendo esses detalhes aqui do que eu falei para vocês hoje, né? A gente vai disponibilizar essa nota técnica juntamente com a coordenação de imunização que tem na atenção primária. É isso, obrigada, pessoal. Obrigado, Janaína, pela disponibilidade. Né? Eu queria agora chamar o Helder para falar um pouquinho mais sobre o sistema de informações também aqui do DPNI. Helder, você está por aí?
Olá, bom dia a todos. Sou Helder Moraes, estou aqui no Núcleo de Governança da Informação, vinculado diretamente ao DPNI, ao nosso diretor Éder Gatti, tá? Eu vou mostrar aqui, apresentar aqui a tela do sistema, tá? Bom, essa é a tela do sistema do ambiente de treinamento, né? Então, a gente precisa sempre falar das premissas para que um operador possa registrar uma vacina dentro do sistema PNI, né? Primeiro é ele ter um cadastro no SCPA e um cadastro ativo. Após o usuário deixar de usar né, a integração com o SCPA ou SCPA por mais de 60 dias, ele inativa, então tem que estar ativo. Ele precisa também ter um perfil operador estabelecimento de saúde aprovado também, para que ele possa acessar o CPNI. E aí, quando ele vai para o sistema do CPNI, ele utiliza o e-mail e a senha que ele cadastrou dentro do SCPA. Muitos confundem o e-mail e a senha do GovBR, porque o SCPA ele permite a autenticação dele através do GovBR, mas a autenticação que é utilizada dentro do CPNI é a do próprio SCPA, que é o e-mail e senha cadastrado lá dentro. Tá? Então, ele tendo lá um cadastro ativo no SCPA, um perfil aprovado no SCPA, que é o perfil operador estabelecimento de saúde, que é esse que registra as vacinações do calendário vacinal, né? Ele vai acessar o sistema e ele vai se deparar com agora algumas premissas dentro do sistema CPNI. Essa premissa, se feita, né, uma única vez, já serve para qualquer outra situação. Então, ela não precisa ser feita a cada entrada no sistema. Como, por exemplo, vincular o estabelecimento ao sistema. Se já foi vinculado para, por exemplo, as campanhas da Covid ou para já a vacinação do calendário de vacinação, esse estabelecimento já está vinculado. Da mesma forma, é o profissional, aquele profissional que aplica a vacina, ele precisa estar vinculado ao estabelecimento também. E esse profissional eles tem que estar cadastrado lá no CNES, tá? Não tem como vincular um profissional ao sistema se ele não estiver no CNES. Então, tendo a sala vinculada ao sistema, o profissional vinculado à sala, ele precisa ter um saldo para um registro de uma vacina. Então, ele tem que ir lá no movimento de imunobiológico, vincular um lote, né, para que ele possa ter um saldo. Então, ele vai procurar aqui na listagem de lotes, vai selecionar e vai colocar ali a nota, né, que ele recebeu do CIES e a quantidade de doses que ele recebeu. Então, ele terá um saldo para um registro. Então, tendo todas essas premissas, ele está apto a ir lá na tela de registro da vacina. E onde é que fica essa tela de registro da vacina? É na ficha do vacinado. É lá na, pode-se dizer que é a caderneta do cidadão dentro do CPNI. Então, eu busco aqui no painel geral. Este CNS é um CNS de teste, tá? Cadastrado especificamente para fazer os testes. Então, ele não tem um CPF, mas para cidadãos que vocês encontrarem em produção, né, no registro normal, que ele não tem um CPF cadastrado, pode editar que ele vai inserir esse CPF e aí ele vai constar também no cadastro dele. Não vamos fazer isso porque é um ambiente de testes e eu não preciso. Então, nesta tela, eu tenho aqui as informações do cidadão, né? E aqui nessa parte de direita, eu tenho aqui as fichas do calendário em campanha, em rotina especial e outros. Então, este botãozinho aqui estará ativo para o registro. Só clicar e aí sempre ele vai ter que afirmar que ele está usando a sala correta. Por quê? Porque profissionais, operadores, né, a gente sabe que eles trabalham sob escala, de manhã em um estabelecimento, à tarde em outro, então é para alertá-lo para qual estabelecimento ele está realizando aquele registro, tá? Então ele confirma e aí abre a tela de registro. Na estratégia de vacinação é a rotina, né? Eu escolho o lote, né?
que eu vinculei lá no movimento de imunobiológico, eu escolho a dose, eu escolho a data de vacinação, eu vou colocar na data aqui de ontem, tá bom? E eu vou escolher agora o vacinador, eu escolho aqui a categoria, eu vou escolher a categoria que é a faixa etária. Para que serve essa categoria dentro do sistema? Ela serve para filtrar os grupos de atendimento, para que não tenha uma lista muito grande dentro do combozinho aqui do grupo de atendimento, só para facilitar para o operador. Porque se não tivesse, nós não teríamos somente um grupo de atendimento aqui, teríamos todos os grupos de atendimento, tá bom? E a via administração, coloco o local de aplicação e, no caso, não vou colocar nenhuma condição maternal, tá bom? E aqui eu clico em concluir. O sistema irá fazer algumas validações, né? Como, por exemplo, se por acaso eu estou registrando uma vacina com uma data de aplicação pós uma data de validade, aí tem que se justificar por que está acontecendo aquilo, né? E aí, não tendo nenhum problema, deu sucesso, eu posso, né, aplicar uma nova vacina, né, ou então posso visualizar a ficha do cidadão, eu posso sair também, né, aí eu posso aqui pesquisar novamente ele, e ali vai estar descrita a dose que ele registrou. Lembrando que no CPNI tem essa informação aqui, que é registrado no CPNI, no caso aqui está em processamento RNDS, porque é um ambiente de treinamento, mas lá no ambiente de produção, ela fica verde, né? Ela fica verde, indicando que foi processado a RNDS. Ontem, no teste que eu fiz, em 2 segundos, no teste que eu fiz, a dose estava lá na RNDS, tá bom? Então, foi muito rápido mesmo. Bom, então, após eu registrar essa vacina, né, eu posso seguir o meu fluxo de trabalho. Como eu falei, eu posso registrar outra vacina de outro cidadão, ou eu posso aqui pesquisar um outro cidadão e registrar uma nova dose aplicada, tá bom? Então, o sistema está apto ao registro da vacinação da dengue, tá? Vacinação contra a dengue, e disponível para os operadores, tá certo? Bom, a explicação do registro SPNI, ela hoje está se tornando um pouco, né, corriqueira, porque são somente 2 módulos que a gente tem. É o de campanha e é o do calendário de vacinação. Então, para todos os que já utilizam o CPNI, isso é bem claro, né? Mas para quem ainda não utilizou, sigam esses passos que vai dar tudo certo na sua operacionalização aí na sala de vacina, tá bom? Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigado, Helder, te agradeço. Agora a gente vai entrar num pequeno bloco de perguntas, né? Onde a gente foi, durante o período aqui, a gente foi juntando, né? Onde a gente foi juntando, então todo mundo vai fazer um compilado aqui com as informações, né? Então eu vou passar agora para Ana Catarina. Ana, com você. Obrigada, Rodrigo. Nós verificamos o volume de informações e a que essas informações estavam se referindo. Então, existem 3 blocos, né? Um bloco é o bloco da comunicação. De fato, assim, o Ministério da Saúde está trabalhando para fortalecer essa comunicação e deixar isso claro, né? Que a vacina, o perfil dela de proteção, de fato, o que a gente espera de impacto de proteção é a médio e longo prazo, então que as pessoas tenham esse entendimento, né? Então a gente precisa iniciar essa vacinação, então isso vai deixar bem claro, mas que esse retorno que vamos ter é a longo e médio prazo, por isso que, né, as pessoas estão perguntando, porque tem municípios que estão com um volume importante de casos e nesse momento não foi contemplado. Claro, eles não atenderam aos critérios, mas vacinar nesses municípios hoje que estão com alto número de casos, a vacina ela não vai ter essa resposta tão imediata, já que a resposta dela é a médio e longo prazo. Quanto à questão da ampliação do número de doses, a incorporação de novos municípios, né?
nós dependemos, o Ministério da Saúde fez a aquisição de tudo que o laboratório ele tinha disponível para nos ofertar. E como esse volume ele não é suficiente para todo o país, nós precisamos criar critérios e alinhar e iniciar essa introdução da vacina de uma forma gradativa. Então, à medida que a gente tem uma maior disponibilidade do produto, nós vamos conseguir ampliar para outros municípios. Mas, assim, isso será de uma forma gradativa à medida que a gente for recebendo isso. É isso mesmo, Ana, obrigada. E nós nos comprometemos a publicar novas notas técnicas a cada remessa, e as notas técnicas serão feitas na mesmo molde como essa nota técnica número 11, informando, né, quais são os municípios e a quantidade de doses, porque isso é feito depois que todos os trâmites alfandegários e sanitários são cumpridos e o INCQS aprova essas doses para distribuição no nosso país. Então, nós nos comprometemos a elaborar as notas técnicas conforme elas vierem, os lotes vierem sendo aprovados, tá? Então, acho que é isso, Ana. Obrigada. Outra pergunta que ficou muito, que foi muito questionada, foi a questão, eu fiz a vacina no meio do curso, entre o intervalo dos 3 meses, eu tive a doença. O que é que a gente vai considerar? A gente vai considerar a data do início dos sinais e sintomas e dar um intervalo mínimo de 30 dias para fazer essa segunda dose. Lembrando que esse intervalo mínimo tem que respeitar minimamente os 3 meses entre as doses, né? Isso foi bastante questionado. Eu vou pedir para a Helder, tem alguns questionamentos, Helder, no final, principalmente quanto o sistema de informação, certo? Helder, estás aí? Estou sim. Pronto. Então, as pessoas estão questionando, o registro será no ESUS ou no CPNI? Bom, o ESUS estando apto a receber o registro da dose aplicada, as salas da APS não faz sentido usar o CPNI, não é mesmo? Então, ele estando preparado, não faz sentido usar o CPNI, tá bom? As outras salas utilizam o CPNI ou um sistema próprio integrado diretamente, tá? Diretamente com a RNDS, né? Através do RIA-R, que é RIA-R de rotina, e estratégia de vacinação rotina. Obrigada, Helder. Muitos tinham a dúvida da questão do registro na rede privada, mas, de fato, segue a regra habitual que a gente vem fazendo para todas as vacinas, não é isso? Exato. Como ela foi incorporada, né, no calendário, segue também todo o fluxo de qualquer vacina do calendário. Perfeito, Helder, obrigada. Eu queria chamar a Lívia para responder. A informação sobre a vacina foi incluída na ficha de investigação de arboviroses? Lívia? Obrigada, Ana Catarina. Bom, a gente tem 2 caminhos nesse momento. Para o DataSUS, trabalhar fichas desenvolvidas há muito tempo por questões tecnológicas não tem sido uma alternativa, talvez as melhores. E a gente está num momento de alta transmissão e no nosso histórico, trabalhar o sistema nesse momento pode gerar alguma descontinuidade na entrada de dados. Então, a recomendação vai ser a inclusão no campo observação hoje para o sistema vigente, que é o Sinan Online, e para o ESUS Sinan, que nós estamos discutindo a implementação e a prioridade é a ficha integrada de arboviroses, inclusive ontem foi discutida no GTVS. Lá nessa ficha nova vai ter o campo específico para vacina de dengue e também já para vacina de chikungunya, que a gente acredita que estará disponível também nos próximos meses ou talvez no próximo ano. Então, nesse novo sistema tem, para o atual, a recomendação será a inclusão no campo observação. Obrigada, Lívia. Obrigadão pela disponibilidade. Bem,
tem muitas perguntas, sendo que a grande maioria dessas respostas elas estão no informe técnico operacional da vacinação da dengue, tá? Então, vocês podem dar uma olhada no informe técnico. Vocês podem, qualquer dificuldade, Rodrigo vai colocar aqui no chat o e-mail do DPNI, que vocês podem estar encaminhando as perguntas e os técnicos posteriormente vão fazer as devidas respostas. Então, nesse momento, eu queria agradecer a todos que aqui estão, Thaísa, Jader, Lívia, a Rodrigo, a Lorene e a Bruna, que ficaram no apoio dos questionamentos, também ao Marcelinho, das Imunopreveníveis, que também nos apoiou no chat, a Lívia, e a todos que aqui estão presentes. A webinar ela vai ficar gravada, então todos terão acesso. E qualquer dúvida, a equipe do Ministério da Saúde está aqui à disposição, tanto o DPNI quanto a Coordenação Geral de Arboviroses. Então, o que vocês precisarem, é só entrar em contato, que a gente pode estar tirando as dúvidas de vocês. E muito obrigada pela disponibilidade, pela paciência, ter ficado numa sexta-feira antes do Carnaval nos escutando. Mas precisávamos, nesse momento, de fato, trazer essas informações para vocês. Né? Estamos num momento que os estados que, a princípio, estão sendo contemplados, estão recebendo suas vacinas e estão iniciando a vacinação. Então, assim, muito obrigada. Até breve. O que precisar é só entrar em contato. Eu acho, Lívia, também que pode passar o e-mail geral da Coordenação de Arboviroses para que coloque no chat e que fique disponível para quem quiser entrar em contato. Então, até breve e muito obrigada a todos. Obrigada, Ana. Está lá no final da apresentação o e-mail das arboviroses, tá bom? Estamos à disposição. Parabéns pela iniciativa do PNI.